Olá, gente. Boa tarde. Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos. Bom, hoje é a última live, infelizmente, desse projeto aí que eu estou respondendo as perguntas que eu fiz nos stories aqui do Instagram esses últimos dias. E o ano passado também, né, que já é uma coisa que as pessoas têm me perguntado e pedido ajuda também, né? Afinal de contas, quem que não se questiona como pode melhorar, né? Principalmente quem trabalha com a dança em específico, né? Então hoje eu vou focar em como convencer a aluna a fazer aula de dança online. É um desafio? É. Mas antes de eu falar desse desafio, aproveita e manda aí aqui com o botãozinho do aviãozinho, vou aproveitar também. E chama as amigas que você acha que pode gostar desse conteúdo aí que eu tô produzindo hoje, que pode ser que ajude muitas pessoas aí que trabalham com a dança a aprender a lidar aí com os desafios que a gente está vivendo. Tudo bem? Então, vai lá, manda pra amiga aí. Eu já mandei aqui para as minhas amigas que eu sei que vão ver esse vídeo, nem que seja depois, né? Mas que uma hora vão parar para assistir esse vídeo e se beneficiar com esse conteúdo, né? Bom, os desafios, eles acontecem. Mas uma coisa eu vou dizer para você. Se a pessoa realmente está a fim de aprender a dançar, não importa onde, ela vai dançar. Isso é uma coisa que é fácil, né? Quando você encontra alunas que já estão propícias a querer estudar, não importa onde, quando, nem como, se ela te encontrar, é uma química que acontece naturalmente, né? É uma sorte que acontece. Mas não é assim sempre. Nem todas as alunas estão dispostas assim a fazer, principalmente aula online, por medo, ou que às vezes não pode mesmo. Eu vou falar sobre também os casos que não rola fazer online, porque não são todos os casos que a gente consegue fazer aula online, mas eu vou deixar isso mais pra frente agora nessa mesma live que eu vou falar sobre isso também. Mas se a pessoa tem objeções que muitas vezes são só bloqueios, falta de conhecimento, a gente tem como contornar, a gente tem como ensinar e mostrar que existe a possibilidade sim, né? Então a gente precisa entender, né? O que está bloqueando a gente primeiro. Porque, por exemplo, a gente às vezes tem crença, tem insegurança de que o que a gente está fazendo é bom, que vai ajudar as pessoas, que é importante, tão quanto o presencial. A gente que tem que entender isso. Falta segurança em nós mesmos, muitas vezes, para poder passar a segurança para a aluna também começar a fazer a aula online. Porque o online, gente, produz os mesmos efeitos. Só que a gente não tem o abraço no final, né? Essa é a parte mais chata e que eu particularmente sinto muita falta do presenciar essa questão do abraço, às vezes do tocar no aluno, né? Porque muito aluno gosta do toque e se beneficia com o toque, mas não são todos. Não é toda aluna que gosta que você chega perto, que você encosta nela. Então tá vendo? Ó, um bloqueio que a gente acredita aí, que para muitos dão certo, para outros não vão dar certo. Existem três pilares para a gente entender os alunos, né? A gente entende, se aproxima do aluno pelo toque, né? Tem também pelo visual, a gente consegue ensinar pelo visual e pelo auditivo. E durante muito tempo a gente fica muito ali somente no toque, no estímulo do toque, mas a gente tem outros estímulos que a gente pode aproveitar também. E outra coisa, existe técnica, existem meios de você chegar no aluno por meio do toque muitas vezes, que ele mesmo acaba se engajando, ele mesmo acaba se tocando e acaba se descobrindo muito mais. Então, gente, a gente precisa abrir muito mais a nossa mente e a mente dos nossos alunos também. A gente precisa aprender a falar com confiança em relação ao nosso trabalho. Será que a gente tem confiança? Confiança é uma das coisas que eu falei que a gente adquire com o tempo e principalmente com o conhecimento, com a prática.
Se você não tem tanta prática, às vezes um conhecimento que você está passando, ele precisa daquele empoderamento, né? Daquela confiança para você chegar e falar, olha, tudo bem, eu não tenho tanta prática ainda, mas eu tenho conhecimento. E sim, abraça esse conhecimento, porque esse conhecimento ele vai ser importante muito para a gente. Muito. E são muitos os desafios. Eu vou falar sobre esses desafios do dar aula online, né? Porque é lindo eu falar que é possível, né? Sem comentar aqui os desafios que a gente precisa estar preparado, né? Desafio porque a gente depende, por exemplo, de uma internet boa. Não dá para trabalhar com uma internet que fica oscilando, enfim. A gente depende de uma internet boa. E que principalmente o nosso aluno, aluna, tenha uma internet também boa, tá? A gente tem um trabalho muito importante, que a gente pensa nisso também no presencial, tá? Que são as faixas etárias. Então, a gente tem que pensar quais são as faixas etárias do nosso público, né? Isso é uma das coisas que a gente já pensa para toda a vida, qual que é o público-alvo. E, principalmente, as possíveis adaptações que a gente tem que fazer para a galera da faixa dos 40, 50 anos, principalmente para os idosos, se a gente pensar nisso também. Tudo bem, vocês me falam, gente, mas o idoso, ele tem maior dificuldade, mas não. Não se prenda nisso. A galera que tem hoje 40, 50 anos é muito mais conectada, ela tem a mente muito mais aberta. Isso eu falo porque eu conheço muita gente que está na faixa dos 50 e poucos, quase 60, que consegue usar o aplicativo, a internet de uma forma muito positiva e benéfica para si mesmo. Então a gente precisa usar essas faixas etárias e aprender a adaptar. Ter paciência também, porque muitas vezes quem já está na cidade mais avançada, né, traz um monte de crença de eu não consigo, eu já tô velho. Essas crenças a gente tem que aprender a trabalhar também, né? Porque a gente acaba sendo vendedor também do nosso produto, né? Da dança. A gente acaba vendendo dança. Isso acontece. Gente, vocês entram na escola que eu falei ontem. Você vai dar aula numa academia. Você acha que a pessoa que tá lá, que é dona da academia, ela não tem esse processo de vencer essas barreiras de eu não posso isso, eu não sou mais aquilo? Então a gente precisa entender e bater com isso, porque todo mundo que tem um negócio bate com isso. E por que nós não podemos começar a pensar e vender o nosso produto e entender as objeções que esses clientes, né, traz para nós? Então aí outra coisa que eu coloco aqui muito importante é que eu explico as coisas. Tem que explicar. A gente precisa aprender a explicar. Ou seja, muitas vezes a pessoa não sabe como é que é. Às vezes ela nunca dançou na vida e quer começar a dançar online. Ela pode se lesionar? Qual que é a nossa responsabilidade enquanto bailarino? Será que isso, pode se lesionar, não começa não, vou dar aula só para quem já é avançado. Será que isso é uma crença nossa ou nossa falta de conhecimento de como trabalhar? Uma das coisas que eu mais escutei o ano passado, gente, eu fiz o curso de pedagogias, né, da dança e acabei tendo aula com a própria Isabel Marques. Quando a gente entrou no universo online, no início da pandemia, estava com o módulo com ela como a nossa professora. E eu me lembro dela chegar para nós e falarmos, gente, esse universo online é novidade para mim, que sempre estudou o presencial. Ela mesma chegou a trazer nessa abordagem do desafiador para ela e que ela precisava entrar em contato com pesquisas que já estivessem com foco para o online. Então, gente, se a pessoa de alto nível, né, de autoconhecimento fala isso, imagina nós. Será que a gente fica ainda preso nas nossas próprias crenças limitantes lá que a gente vai ouvindo a vida toda? Tem gente que não vai nem querer ouvir o que eu tô falando, não chegar nem perto, mas será que vale a pena não chegar nem perto ou ouvir uma outra possibilidade? Porque são possibilidades, a gente precisa aprender, né? Desafio aí para poder trabalhar com dança, ficar sempre no mesmo lugar, no mesmo universo. Será que isso vai dar certo? Até quando isso vai dar certo? Ou vai chegar uma hora que você vai parar de dançar, você vai desistir da dança por justamente continuar nessa mesma bolha, nesse mesmo universo o tempo todo. Então a gente precisa chegar, conversar, explicar, convidar a aluna muitas vezes. Vamos lá, você nunca fez aula comigo? Venha, vamos fazer uma aula experimental, por exemplo, online. Vamos abrir o nosso conhecimento para poder receber a galera que nunca dançou antes. Depois, se a pessoa se não gostar, quer dizer, se a pessoa não gostar, realmente não se adaptar, porque pode acontecer isso também. Gente, a gente não vai agradar todo mundo na vida, né? A gente já tem essa teoria muito bem
colocada, né? Todo mundo fala, ai, nem Cristo agradou. Pois é, porque aqui as técnicas vão ser totalmente universais, vai ser para algumas pessoas. E aí volta na live que eu falei ontem, a gente precisa aprender a cobrar o nosso valor, levando em consideração vários quesitos. Não ficar só com as cotas sociais, realmente cobrar o valor justo, né? Então, se a pessoa não se deu bem, você acaba indicando para uma outra pessoa que talvez já esteja dando aula presencialmente ou que dê aula presencialmente apenas e tá tudo certo, não fica com raiva e continua trabalhando para melhorar o que você acredita, isso que você precisa acreditar, né? Vê o que as pessoas acham, recolhe feedback, vamos estudar, vamos criar um universo aí possível de aulas online, porque é possível, né? A gente precisa explicar. E eu vou falar agora sobre o que eu falei lá no início da live, sobre os casos que a gente não consegue dar aula online, né? Porque eu tô falando aqui, é possível estudar, mas existem alguns casos que não dá mesmo pra gente trabalhar online, que são os casos, por exemplo, menores de 18 anos, sem autorização dos pais. Olha a responsabilidade aí batendo na nossa porta. Às vezes a gente tá tão naquela correria, né? Vamos arrumar aluna, não importa como nem quando. Meu, se dá um BO aí e você tá dando aula para uma criança, sei lá, para um adolescente menor aí de 18 anos e por acaso acontece qualquer coisa, como é que você vai poder dizer que o pai autorizou, sendo que o pai às vezes nem autorizou? Então a gente precisa se atentar às questões burocráticas e legais, tá? Eu não vou falar sobre todas hoje, mas isso aqui é um olá, gente, a gente precisa entender. Dentro do universo do olá, gente, a gente precisa entender, existe também autorização de médicos, né? O médico autorizar você dar aula ou não dar aula para a pessoa, porque a pessoa tem lesões graves. Então, é outro quesito. Porque não cabe nem a dança, isso também serve para o presencial, gente. A gente às vezes fala tanto presencialmente, precisamos de aluna, a gente não olha, a gente vai deixando, deixa. Quando cai a bomba na nossa mão, que a gente começa, putz, por que eu não fiz isso? Por que eu não aquilo? Outro. Então a gente precisa realmente tomar cuidado, se preparar para todos os tipos de lugares que a gente vai trabalhar para receber esses tipos de pessoas. As pessoas que principalmente que não podem dançar, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque se, por exemplo, a pessoa acontece ter uma lesãozinha basiquinha e entra na sua sala, que ela já tinha, e acaba só gerando um pouquinho mais e começa a explodir na sua mão, você que é o responsável. E aí? Vai ter a coragem para assumir a bucha, né? Então a gente precisa entender muito mais do que isso, né? Saindo dessa parte que é um pouco mais burocrática, né? Dos casos que a gente não consegue dar aula. Voltando lá pra galera que quer dançar. A galera que quer dançar tá dançando por quê? Porque busca lazer, quer conhecimento, quer diversão. Muitas pessoas falam que não vai dar certo, né? Mas acaba se adaptando, né? Não tinha a percepção mais a fundo sobre o que é o universo online. A gente precisa trazer essa flexibilidade, né? A pesquisa, né, do dançarino. E, gente, uma das coisas que eu mais pesquiso nessa vida, até mesmo quanto professora, né? E aqui eu tô falando de várias coisas, né? Eu tô falando sobre a Kelly bailarina, né? Com as minhas crenças, porque isso atrapalha bastante. A Kelly, que vai ser administradora, e a Kelly, que é professora. São lugares diferentes, né? Que a gente precisa aprender a gerenciar conforme a gente vai ficando mais velho na dança. Então a gente precisa entender, né? Por exemplo, a Kelly administrativa, ela pensa, por exemplo, quais são os aplicativos que eu uso? Eu uso geralmente Skype, mas geralmente eu pergunto, né? Quando é uma aula particular, no caso, se a aluna tem uma de preferência, sempre pesquiso também quais são os melhores e tudo mais, para poder alinhar, né? Então a gente precisa estar aí por dentro da tecnologia também para entender o que está rolando, o que está dando certo, o que não está dando certo aí no universo do meio online, né? Então,
Esse ano eu tive a sorte, esse ano, 2020, tá? Eu tenho que trazer de novo a prospecção, o entendimento que estamos em 2021, às vezes eu esqueço. Nós já estamos em 2021. Em 2020 eu tive o privilégio de dar aula, né? E não só privilégio, né? Forçada, como muita gente foi forçada só a dar aula online. E muitas pessoas que moravam fora do Brasil, fora do Brasil, acabaram tendo a oportunidade de estudar comigo. E fora de São Paulo também. E isso me deixou muito feliz, porque a gente abre o leque quando a gente está no universo online para as outras pessoas poderem também aprenderem conosco. E, gente, eu vou ser sincero para vocês, às vezes eu não tenho condição financeira de, por exemplo, quero participar de um evento. Mas para participar desse evento, às vezes eu tenho que pensar, putz, eu vou pagar a passagem aérea, vou pegar hospedagem, alimentação, mais os custos lá, mais o evento, é caro. É uma experiência? É uma experiência, eu não troco experiência. Se eu tiver condição, ótimo, vou viver essa experiência. Mas às vezes nem sempre a gente tem essa experiência, às vezes a gente fica frustrado e não tem acesso ao conteúdo, que é o principal, né? Porque a gente fala muito sobre a experiência de viajar para um outro país, para estudar com outro profissional, enfim. Mas às vezes o que a gente realmente quer e o que eu acho que me move, por exemplo, é quando eu quero viajar para estudar alguma coisa com dança, que já aconteceu isso várias vezes comigo. Por exemplo, fui para Argentina, fui pro EIDA dançar e estudar. Foi bacana. Meu foco era o estudo, era a apresentação. Eu não fiquei fazendo muito turismo. Claro que teve a experiência, né? Andar de avião, tem tudo estava da hora, mas nem sempre. Então, esse universo do online faz com que eu possa estudar com uma pessoa que mora muito mais longe de mim, que às vezes tem algum conhecimento que eu quero, nossa, e que vai ficar muito mais em conta e que eu vou poder fazer, né? Essas são as vantagens do online, que eu, sinceramente, aposto e espero, estou orando para que isso continue, porque tem muito evento grande acontecendo online, que eu paro e penso, nossa, que legal, tomara que esse produtor consiga manter a mente aberta e deixe o evento misto. Tomara que as academias consigam deixar as turmas mistas, ou seja, público online e público presencial. Porque às vezes eu quero fazer uma aula e eu tô longe, eu não vou conseguir fazer essa aula. Por quê? Lembra as possibilidades que a gente estava falando, né? Então a gente precisa manter ainda. E sinceramente tem muita coisa que eu espero que continue. E isso é uma delas, né? Que é um legado pós-pandemia, né? Que a gente possa. Eu sou uma bailarina que já dança há muitos anos. Para mim é suave pegar uma aula, às vezes, de um professor que não se preocupe tanto com algumas ferramentas de ensino online, de como ensinar, que para mim não vai fazer muita diferença não ter, porque eu já tenho consciência do meu corpo, entenderam? E aí eu tenho essa questão, né? E aí eu vou voltar a falar novamente nas ferramentas que me ajudam a conquistar as alunas, né? O Instagram, YouTube, estão o tempo todo comigo. E aí é legal, né? Porque a gente olha os desafios da pandemia, o quanto a gente conseguiu se adaptar, por exemplo, com o espaço em casa. O quanto a gente conseguiu aprender, né, com a tecnologia, por exemplo, olhar aqui o meu celular, as aulas, né, um espaço, um celular que tem um espelho, você consegue ver espelhado, às vezes consegue ver o mesmo lado que eu estou fazendo, sem grandes problemas, quanto que a gente aprendeu, né? Olhar, né? Sempre a gente olha, acaba aprendendo com as avaliações e o feedback. E claro, o mais importante, né? O cuidado com o aluno. A gente precisa se preocupar com o nosso aluno. Nosso aluno é o motivo de eu estar aqui e de você que quer trabalhar com dança ou que já trabalha com a dança, continuar dançando, trabalhando com dança. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com o aluno. E uma das coisas que a gente mais se adapta e que eu me adaptei bastante, a gente fala, aquela questão, né, a internet, né, a gente precisa se adaptar. Como a gente se adapta no presencialmente. Às vezes a gente chega numa escola para dar aula e acabou a energia aí. Às vezes acontece de chover, por exemplo, caiu a internet, caiu a energia, acabou. Não dá para dar aula. Isso aconteceu comigo uma vez, agora no final do ano. Foi um dia que choveu bastante mesmo. E eu não consegui dar a aula. Eu tive que remarcar.
Mas a gente vai sempre revendo, por exemplo, alguma outra coisa assim, que não seja como acabar a luz, né? Mas que tem algum outro problema com a internet. Por exemplo, a Luna não tem conexão tão boa. Ou está em um lugar que a conexão não esteja tão 100%. A gente vai dando jeitos de ver novas possibilidades. E no último caso, por exemplo, a gente faz uma nova remarcação de uma outra aula. Mas o maior desafio de tudo isso está no atendimento. As coisas normais que acontecem, as coisas normais que acontecem no presencial acontecem também no online. E tá tudo certo, a gente que precisa, né, se adaptar, acreditar. Eu não me fecho, eu quero e não me fecho no universo online. Estou me fechando um pouquinho por conta da pandemia. Então, eu quero e tenho esse objetivo de estudo, né, de pesquisa, como eu disse, né? Muita gente está se atualizando e espero que continue se atualizando durante muito tempo. Mas geralmente os bloqueios que a gente utiliza para começar a dançar presencialmente, eles também acontecem no online, tá bom? Observa se a aluna de vocês não tem isso, você não passou por isso em algum momento, né? Então, aqui eu vou fazer hoje basicamente um convite para vocês que estão assistindo aqui online. Tô vendo que tem uma galera entrando, olhar para todo mundo aí que tá online aí comigo ainda. E eu vou fazer um convite aqui, na verdade, é a primeira vez que eu vou falar sobre uma comunidade que eu estou criando chamada Dançarinos do Hoje. É um grupo que eu tenho o objetivo de ter uma interação diária e que a gente vai fazer um open house desse projeto nos dias 13, 14 e 15 de janeiro, ou seja, semana que vem. Ou seja, vão ser 3 dias de abertura, né, para quem quiser ter acesso um pouco do conteúdo dessa comunidade que vai ser criada e conhecer e entender o nosso objetivo, que é, para quem quer esse projeto, né, profissionais da dança, galera que já trabalha com a dança e estudantes, aspirantes em se tornar profissionais. Então, vai ter aí uma degustação para você poder entender qual que é o meu trabalho, qual que é a minha pesquisa, qual que é o meu objetivo que tem me ajudado a viver com dança esses tempos de pandemia online. E, claro, trazer os desafios também, principalmente para quem já está no presencial, também poder utilizar. Como eu te disse, os desafios e as objeções geralmente são as mesmas, a não ser que a pessoa realmente não queira dançar. Aí não vai ter santo que faça ela dançar. Mas geralmente, mesmo assim, a gente consegue, alguns casos, reverter o não quero dançar. Principalmente se tiver traumas aí envolvendo no meio. Mas fica aí o aviso, né? Então, tá terminando essa live já. Obrigada por quem esteve aí comigo. Manda essa live para sua amiga, já avisa todo mundo sobre esse projeto aí da comunidade de dançarinos do Hoje. A gente vai conversar. Claro, meu Instagram, vou trazer ainda mais conteúdo para vocês aqui. Espero que ajude vocês mesmo. Manda para sua amiga que já trabalha, que quer dançar profissionalmente, trabalhar com a dança profissionalmente, que é sucesso. Esse ano de 2021 aí realmente vai ser um ano diferente, porque eu venho aí para cutucar e mexer nesse sistema aí que tá engessado, para que a gente possa abrir novos horizontes, beleza? Beijo, gente. Tchau.